Vamos ouvir a palavra, meus irmãos. Vocês amam a Bíblia? Glória a Deus por isso. Você que está online, que o Senhor pegue você onde você estiver. Que a graça do Senhor alcance sua casa, sua família. Deixe que a palavra de Deus liberte você. Que a palavra de Deus fale com você. É difícil se concentrar algumas vezes, mas você tem que se esforçar. Você precisa mostrar para Deus que esta palavra vai muito além dos seus ouvidos. E esse culto não é sobre você sair feliz, é sobre você sair mudado. Evangelho é sobre mudança. Nós precisamos de mudança. Precisamos mudar sempre. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, vamos ler versículo 4. A partir do versículo 4. Gênesis 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse, preste atenção: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Curve sua cabeça. Ah, Senhor, não pode ser mais um culto apenas. Eu te peço, alcança-nos. A gente precisa do teu abraço. Ah, Senhor, venha ao nosso encontro. A gente precisa do teu toque. A gente precisa de direção. Oh Deus, nós queremos viver as tuas promessas. E nós te pedimos, Senhor, fala, porque tua voz, se me alcançar, eu nunca mais serei o mesmo. Como é bom ser cuidado por ti, como é bom ser amado por um Deus que vê todas as coisas. Ó Deus, alcança o nosso coração e liberta-nos de nós mesmos. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto é muito forte. É um texto bem desafiador. Porque ele não fala só do milagre chegando. Finalmente a Sara e o Abraão vem uma promessa feita há muitos anos atrás se cumprirem. Aquela estéril que era velha,
finalmente está dando à luz a um filho que Deus prometeu. Mas esse texto não fala só da chegada de um milagre. Ele fala também do que está acontecendo depois que esse milagre chegou. Isaac nasceu, o texto diz que ele é a promessa. Quando Deus fala: ei Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e depois Deus diz: olha, sai da sua tenda, tenta contar as estrelas que estão no céu. Os grãos de areia, dá para contar? Não dá. Então, essa vai ser a tua descendência. Lembrando que era um velho, casado com uma velha, estéril. E agora, finalmente, a promessa está se cumprindo. Então é um começo de leitura linda, porque é uma promessa. A Bíblia diz que Sara sorriu. Ela está encantada. Ela está vendo a palavra se cumprir contra toda a probabilidade, contra toda a estatística, porque mulheres na sua fase de vida não engravidam. Abraão celebra, faz um banquete enorme, mas o capítulo mostra que a chegada desta promessa causa um conflito dentro da casa de Abraão. Presta atenção nisso. Promessa nova não cancela as bagunças que não foram tratadas. Promessas novas não cancelam as bagunças que não foram tratadas. Promessas novas não anulam as decisões mal tomadas. Promessas novas não cancelam as consequências antigas dos nossos atos. E é exatamente isso que está acontecendo agora na vida de Abraão. Isaac nasce com 8 dias. A Bíblia diz que ele faz a circuncisão do menino. Ele corta a pele do prepúcio, do órgão sexual do menino. Ele machuca, na tradição judaica, Isaac, porque Abraão sabe que não tem festa, não tem celebração, sem antes ter um corte. Ele precisa cortar o menino. Ele precisa lembrar que toda a promessa que Deus nos dá, ela é sempre carregada por uma força de aliança, de um sacrifício. Vamos celebrar o nascimento do menino, vamos celebrar a minha esposa velha que deu luz ao menino, mas vamos marcar a aliança. Quando ele circuncida Isaac com 8 dias de vida, ele está lembrando que não adianta fazer festa, nós temos que lembrar que essa promessa pertence ao Senhor. Isaac pertence ao Senhor. A gente esquece muito rapidamente, quando temos nos braços o que Deus nos prometeu, que foi Deus que nos deu. Cuidado, para que quando as coisas começarem a dar certo na sua vida, você não esquecer que as coisas que estão dando certo também pertencem ao Senhor. Cuidado quando o dinheiro começar a aumentar. Cuidado quando a alegria chegar na casa. Você nunca esquecer que o que você tem também pertence ao Senhor. Então Abraão, ele sacrifica e machuca o menino com 8 dias de vida. É como Paulo fala em Romanos 12:1. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Destino sem corte não vale a pena. Chamada. Ah, pastor, Deus me chamou. Tá bom, qual é a renúncia que você tem? Se tem uma chamada e não tem renúncia, não tem chamado. Ah, eu tenho uma unção. Tá, você tem unção. E qual é a disciplina? Que disciplina você tem? Que testemunho você gera? Porque a gente quer ter milagre sem obediência. E eu acho lindo, porque Abraão, ele circuncida Isaac para lembrar que Isaac pertence a Deus. E aí o menino cresce. O bebezinho de 8 dias se torna um juvenil. E agora Abraão decide fazer uma grande festa, porque Isaac já é uma criança. Ele quer fazer uma festa em casa. A promessa está viva. Ele quer chamar todo mundo. Ele quer fazer brincadeiras entre crianças. Ele quer bolo, guaraná. Todo pai gosta de celebrar o aniversário de um filho. E no meio da festa,
um problema antigo aparece. Qual é o problema antigo? Talvez alguém aqui não conheça tão bem a Bíblia, então eu preciso contar isso para você. Deus prometeu que Abraão seria pai, que Sara seria mãe, mas a promessa para Abraão demorou muito. E no meio dessa espera, Sara e Abraão tiveram uma ideia de gerar um filho com a escrava. Abraão se deita com Agar, engravida a escrava e nasce o Ismael. Ismael nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre seria o filho que Sara ia gerar. Mas agora, por conta de uma urgência, por conta de uma pressa, Abraão e Sara decidem que seria normal ajudar a Deus gerar o filho que prometeu. Ismael é um filho gerado numa precipitação. A promessa era Isaac, não era Ismael. Mas agora tem um problema em casa. Tem um filho que não era o filho da promessa dentro da casa. E na festa que Abraão está fazendo para Isaac, que é o filho da promessa, o filho que ele teve com a sua esposa, acontece um problema. A Sara viu o Ismael, que é irmão por parte de pai de Isaac, zombando de Isaac. São irmãos. Ismael já é um adolescente, um jovem, e Isaac uma criança. Sei lá, talvez Ismael deu um peteleco na cabeça de Isaac, deu uma rasteira. São irmãos, mas Sara olhou para aquela briga, ou para aquela zombaria, e ela disse para Abraão: eu não quero que meu filho viva mais com ele. A festa era de Isaac, mas eu disse para você que promessa nova não anula consequência velha. Então, no meio daquela festa, no meio de um tempo novo, coisas que foram feitas antes começaram a aparecer. Agar, a escrava, nunca foi plano de Deus para Abraão. Agar foi a tentativa humana de ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus cumprir o que te prometeu. Não tente acelerar aquilo que não está dando certo de um jeito que Deus não quer que você faça. Tudo que nasce da ansiedade para ajudar a Deus vai virar problema depois. Não acelere coisas que Deus não mandou acelerar. Agar foi uma decisão precipitada, e agora no meio de uma festa linda, um problema antigo vai aparecer. Em Gálatas capítulo 4, verso 23, Paulo diz: o filho da escrava, Paulo está falando de Ismael, o filho da escrava nasceu segundo a carne. O que é segundo a carne? Segundo a vontade do homem. Mas o filho da livre, da Sara, pela promessa. Olha o contraste: carne, Ismael, versus promessa, Isaac. Impulso, pressa, versus palavra de Deus. Pressa versus aliança. Quantas coisas a gente faz assim? Quantas coisas a gente está gerando na carne? Você tem uma promessa, mas você está gerando na carne. Você acorda ansioso e puf, decide. Quantas coisas a gente está gerando no impulso? Você tem palavra, mas está gerando no impulso. Deus já disse que vai cuidar de você, mas você está gerando no impulso. Você tem aliança com Deus, mas você está numa correria dos infernos. Quantas coisas na sua vida nasceram na pressa? Relacionamentos. Para que toda essa pressa? Para que toda essa pressa? Para quê? Mas pastor, Deus me prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, você pode ficar tranquilex. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas é um relacionamento com pressa, não tem pé e não tem cabeça, é um negócio fora da curva. Sociedade, vai montar empresa, não tem oração. Ah, mas é uma boa oportunidade. Ou boa oportunidade por quê? Porque Ele falou? Falar, até papagaio fala. Eu vou comprar porque eu falou que é um bom negócio. Falar, até papagaio fala. Para que esse negócio? Para que essa escassez? Para que tomar essa decisão de madrugada, na calada da noite? Aceitar alguém colocar uma faca no pescoço e dizer, ou é agora ou é nunca? Para quê?
Para que, se você tem promessa? Para que, se um dia Deus falou para você, pode contar o grão de areia, você não vai conseguir, eu vou te dar um país assim, eu vou te dar uma nação inteira. Você acha que Deus é um velho gagá? Você acha que Deus tem amnésia? Você acha que Deus esquece o que disse? O meu Deus é perfeito, o meu Deus é soberano. Não perca as promessas. E agora, Abraão tem um BO dentro de casa, porque a casa dele está dividida, porque o filho da escrava também é filho dele. E a Sara está dizendo, eu não quero esse menino, esse bastardo aqui dentro. Você se vira, meu filho Isaque não vai dividir herança com ele. E Abraão agora está com um BO enorme, porque os dois filhos são dele, ele ama os dois. Escuta, tudo que nasce da carne sempre entra em conflito com o que nasce da promessa. Tudo que nasce da precipitação, da ansiedade, sempre vai bater de frente com aquilo que Deus te prometeu. É exatamente o que está acontecendo na casa de Abraão. O filho da carne brigando com o filho da promessa. Talvez seu maior problema hoje não é falta de promessa. Talvez você tenha muitas promessas, mas talvez o nosso problema hoje seja o excesso de convivência com coisas que já deveriam ter saído da nossa vida. O excesso de coisas que a gente deveria tomar posição. Aí a Sara vê o Ismael zombando de Isaque, e ela diz para o marido, se vira, quero essa escrava fora daqui, e o teu filho também. Uau, não é uma cena pesada, gente? Fala a verdade, não é uma cena pesada? Eu já me coloquei, tentei me colocar no lugar de Abraão. Como é que você faz uma escolha dessa? Porque Ismael é seu filho, e a tua esposa está falando, pega esse menino aí, que é filho da escrava, eu não quero eles aqui em casa. Porque tem mudança que não é teórica, tem mudança que dói. Deus, Sara está falando, você tem que cortar esse menino aqui de casa. Precisa cortar. Mas é difícil você cortar algo que você conhece. É difícil você cortar algo que você ama. É difícil cortar algo que você tolerou, algo que você ajudou a construir, meu. São anos cuidando desse menino, são anos nutrindo esse menino. Quando o Isaque não tinha nascido, era com ele que eu brincava, era com ele que eu jogava bola, era com ele. E aqui muita gente trava, não porque não entendeu o que Deus está falando, trava porque entendeu demais. A gente sabe o custo de ter um Ismael dentro de casa, a gente sabe o custo de quanto vai doer. Mas escuta aqui, tem dor que é castigo, mas tem dor que é uma cirurgia. Hebreus capítulo 12, verso 11. Se você for romântico demais, as promessas não vão se cumprir na tua vida. E esta palavra hoje é para dar um norte para alguns que estão brigando entre a carne e a promessa. Esta palavra que estou pregando aqui hoje é uma luz entre você que está em cima de uma situação complexa e não sabe o que fazer, porque você ama tudo, e Deus vai te trazer clareza sobre o que você vai agir a partir dessa semana. Hebreus diz, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida. Nenhuma disciplina. A gente começa na força do ódio mesmo, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça, paz para aqueles porque por ela foram exercitados. O que o autor de Hebreus está dizendo? Toda vez que você toma uma decisão importante de disciplina, no começo dói, e depois o fruto. Aí Abraão vai falar com Deus. O que você acha que Deus deveria dizer para Abraão quando ele diz, Deus, minha mulher quer que eu mande meu filho embora com a escrava? O que você acha que Deus deveria dizer, se você fosse Deus? Se eu fosse Deus, talvez eu ia dizer, ei Abraão, manda tua mulher calar a boca, esse filho é teu também. Faz um jeito de conciliar tudo. Faz um jeito de tentar todo mundo morar junto de novo. Constrói uma edícula no fundo da casa, põe ela para morar lá. Ei Abraão, você sabe o que Deus diz para Abraão? Deus diz,
não se perturbe, faça o que a tua mulher Sara está mandando. Não se perturbe, faça o que Sara está mandando. E o que Sara está mandando dói. O que Sara está mandando é: pega Ismael e a escrava e olho da rua. Deus está ensinando Abraão a voltar a proteger a linha da promessa. Deus está voltando e ensinando Abraão que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. E tem rompimento que não é frieza. Ah, pastor, Deus está sendo frio. Não, Deus está protegendo um destino. Porque o destino de Abraão era a descendência de Isaac. A obra da carne entrou. A obra da carne trouxe ruído. E agora Deus está dizendo: eu preciso organizar para que a promessa se cumpra. Eu preciso preservar a sua herança. Tem que cortar. Aí você vai dizer: ai pastor, mas não dá. Olha o que Jesus fala em Mateus 5:29. Se o teu olho direito induz você a pecar, o que você faz? Joga colírio? Lance-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. Quando Deus diz para Abraão: pega o Ismael e a Agar, manda para o deserto, Deus está dizendo: nós precisamos cortar as coisas que estão fora de lugar. É melhor um corte honesto do que uma destruição lenta. É melhor você ter coragem de cortar o que tem que cortar do que uma destruição pouco a pouco. Não dá para ter tudo, bonitão. Se nós confiássemos na promessa, nós não teríamos tantos problemas para enfrentar. E se você quer que Deus arrume a bagunça que você e eu causamos, é preciso começar a colocar a casa em ordem, proteger a promessa e cuidar das coisas que foram geradas na carne de uma forma diferente, separando o que é aliança e o que é carne. E aqui está o ponto: você não pode proteger ao mesmo tempo o que Deus te prometeu e o que a tua carne produziu. Quando Deus manda Ismael para o deserto com Agar, Deus está falando: lá você não vai alimentar o teu filho mais, lá você não vai cuidar mais dele, você vai cuidar do filho que eu te prometi. Veja, eu não estou falando aqui só de paternidade. Você está entendendo o que Deus está falando com você? É sobre parar de gastar atenção com coisas que eu e você geramos na ansiedade e começar a voltar a olhar para aquilo que Deus nos prometeu. Mas pastor, eu tenho que cuidar. Não, você vai deixar ir para o deserto. Você vai deixar ir embora. Não dá para herdar promessa administrando sabotagem. Não dá para herdar promessa administrando pecado. Não dá para herdar promessa administrando coisas que eu gerei quando desobedeci. Mas e as coisas que eu gerei? Você vai ter que cortar. Você vai ter que deixar ir. Mas olha a graça de Deus. Você está com dó de Ismael? Fica com dó de Ismael não. Quem mais ganhou com tudo isso aqui foi Ismael. Porque a Bíblia diz em Gênesis 21:13 que Deus diz para Abraão: libera o menino para ir para o deserto. No entanto, o filho da escrava também tem uma promessa. Qual a promessa? Eu vou fazer dele uma grande nação, pois ele também é descendência sua. Deus está dizendo: não fica com dó dele não. Ele é a obra da carne, mas porque é teu filho, eu vou cuidar dele também. Eu vou proteger ele também. E sobre ele tem uma unção também. O que Deus está dizendo é: só que ele precisa ir embora. Não pode na mesma casa ter obra da carne e promessa. Não pode ter no mesmo chamado obra da carne e promessa. Não pode ter na mesma trajetória obra da carne e promessa. Você tem que deixar a obra da carne ir. Você tem que deixar aquilo que foi gerado na precipitação ir. Pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando que você precisa obedecer. Que aquilo que você não consegue resolver, Deus vai resolver para você. Mas você precisa lembrar da promessa. Você precisa lembrar da promessa. Tem coisa que você solta, não porque você abandona, você solta para Deus tratar. Você solta, não porque você é irresponsável, mas você solta porque você não consegue lidar com a promessa e com aquilo que a carne produziu. Então você entrega para Deus. Deus cuida do Ismael. Deus cuida.
das coisas que eu fiz, que eu não posso hoje lhe dar. Cuida. Tem coisa que você entrega para Deus e Ele vai governar. Aí a Bíblia diz, Abraão vai orar, e Deus fala para ele, pode fazer o que a tua esposa está mandando. Pega lá, prepara o menino, prepara a escrava, e manda embora. Eu não queria estar lá nessa hora. A Bíblia diz que na manhã seguinte, fala comigo, na manhã seguinte, Abraão levantou bem cedo. Não foi um mês depois, não foi um ano depois, ele não ficou enrolando. Deus falou com ele na madrugada. Na manhã seguinte, ele levantou. Porque quando Deus fala, claro, adiar também é obedecer, é desobedecer. Se Deus falou com você, e você está pedindo aí numa semana, você está desobediente. Se Deus falou com você para tomar atitudes, e você está esperando coragem para fazer, você está desobediente. Porque quando Deus fala claro comigo, adiar o que Deus mandou eu fazer, é desobediência. Quantas coisas Deus já mandou eu e você fazermos, e a gente está, pastor, estou esperando coragem. Abraão não esperou ter coragem, ele foi com o coração partido mesmo. Ele amava Ismael, ele foi com o coração sangrando mesmo, ele foi com a cabeça doendo, mas ele tinha que obedecer, porque essa foi a ordem de Deus. Se você quer a bênção, o que é que hoje tem que ser cortado, que está sendo gerado na precipitação? Você olha e fala, não é promessa. Tiago 1:22, a Bíblia diz, sejam praticantes da palavra. Faça o que eu estou mandando, não apenas ouvintes. Faça o que eu estou mandando. Não diga que é bonito, não diga que arrepiou o braço, obedeça. Não diga que você chorou o culto inteiro, obedeça. Abraão levanta cedo. Não é sobre o que ele se sente, é sobre o que tem que ser feito. Eu vou te falar uma coisa, Deus vai te pedir coisas que você vai fazer mesmo sem vontade, mas vai fazer porque é o que tem que ser feito. Deus vai te pedir algumas coisas que a sua cabeça vai dizer, não vai, não vai, não vai, não vai, e você vai, porque entre o que eu sinto e entre o que Deus manda, eu fico com o que Deus manda. Abraão levantou, pegou pão, pegou água, entregou e se despediu. Ele se despediu de Agar e se despediu do seu filho Ismael. Será que doeu, gente? Deve ter doído muito. Deve ter doído muito. E aquela despedida não veio da voz do diabo. Deus disse, manda o filho e a escrava embora. Doeu, mas ele obedeceu. Doeu, mas ele obedeceu. Escuta, tem coisa na sua vida que Deus não vai tirar. Quem vai tirar é você. Quem fez Ismael e Agar ir embora foi Abraão. Tem coisas na sua vida que Deus não vai fazer sumir, é você. Quem vai pedir que você tire é Deus. Tem ambiente que Deus não vai fechar. Ele só vai perguntar, você tem coragem de sair daí? Tem relacionamento? Ai pastor, se não for de ti, Senhor, que ele termine comigo. Não. Tem coragem de você terminar? Ai Senhor, se for da tua vontade, que eu seja mandado embora. O quê? Você depende de mim. Está claro que esse lugar não é mais para você. É você que vai sair daí. Deus diz para Abraão, pode pôr a escrava e o menino embora. Agora é você ter coragem de obedecer ou não. Tem relação que Deus não vai romper. Ele só vai perguntar se você tem coragem de pôr um limite. Porque enquanto Ismael estiver sentado na mesa, Isaac nunca terá paz na casa. Ismael sorri da promessa. Ismael debocha da promessa.
Ismael brinca com a promessa. E enquanto Ismael estiver na casa, a promessa nunca vai ter paz para crescer. Você tem que fazer uma escolha hoje. Se você quer deixar que a promessa cresça em paz, você tem que se despedir de algo. Você tem que deixar que algo vá embora. Você tem que cortar alguma coisa. Hoje o Espírito Santo está dizendo: chega de sustentar a culpa. Chega de tentar sustentar essa aparência, essas relações doentes, essa indisciplina. Eu preciso arrumar sua bagunça. Então por hoje, aquilo que foi gerado na infidelidade, eu estou falando com você: encerre, deixe que vá. E Abraão entendeu uma coisa: nem tudo que fez parte da sua história pode governar o seu futuro. Deus cuidou de Ismael. Ismael se tornou um flecheiro. A Bíblia diz que Deus foi o pai de Ismael no deserto. Quem criou Ismael foi Deus, mas não foi Abraão, porque a promessa de Deus para Abraão era Isaque. A nação de Israel vem de Abraão e vem de Isaque. Nem tudo que saiu de você pode caminhar com você até o destino. Então você tem que aprender a se despedir. Talvez você carregue um trauma. Você tem que se despedir dele. Está atrapalhando a promessa, está rindo da promessa. Deus fala: eu vou te usar. E o trauma fala: vai nada. Eu sei quem você é. Eu sei o que eu fiz com você. Talvez há um pecado. O pecado pode ser algo gerado numa infidelidade. E o pecado vai dizer: você nunca vai ser bom. Você nunca vai prosperar. Eu conheço seu passado, eu conheço suas características. Você nunca mais vai voltar a ter honra. E você tem que hoje pegar esse pecado e dizer: saia da minha vida. Culpa, saia da minha vida. Saia, porque você não pode manter em casa o Ismael que senta à mesa para rir do Isaque. Não pode. O que é que está rindo das promessas que Deus te fez? Quem é que está rindo das promessas que Deus te fez? Quem é a pessoa? Qual é o lugar? Qual é o sentimento que está rindo e zombando das promessas que Deus te fez? Pare de adiar a obediência. Entregue a Deus as consequências daquilo que você não controla. Mas pastor, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou tremendo. Deus está dizendo para você hoje: obedeça o que eu estou mandando. Eu vou cuidar daquilo que você não pode cuidar. Eu vou. Você não vive o novo negociando com o velho. Você não muda o destino se não mudar a rota. E hoje você vai para a porta da tenda, vai pegar o teu Ismael, ainda que você o ame muito, e você vai dizer: você tem que partir, porque eu não posso manter em casa quem zomba da promessa. Eu serei um homem honrado, eu terei uma família abençoada, eu terei uma profissão digna. Eu não manterei perto da minha casa quem zomba da promessa. Eu não manterei debaixo do meu teto quem zomba da promessa. Eu não manterei na minha cabeça quem zomba da promessa. Eu não manterei na minha alma quem zomba da promessa. Eu repreendo todo espírito que zomba da promessa. Mas pastor, é justo porque eu errei. Sim, hoje Deus está dizendo: eu vou cuidar daquilo que você não pode cuidar. Mas você não muda o destino sem mudar a rota. E se você tiver coragem hoje de cortar, Deus terá liberdade de cumprir a promessa a partir de amanhã na tua vida. Eu declaro isso. Tem despedidas necessárias para que as promessas se cumpram. E eu queria que você pensasse para nós orarmos. Quem é o seu Ismael? O que você fez na tua juventude? O que você fez nas tuas escolhas que gerou consequências que até hoje te perturbam? E essas consequências riem do que Deus te promete. Isaque é tão perfeito. Isaque é o filho da promessa. E agora o que eu gerei na carne dá risada do que Deus me prometeu. E Deus está dizendo: corta,
Você não vai governar isso, eu vou governar para você. Eu vou cuidar dessa situação. Mas corta. Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem de tomar uma decisão? Tem coragem? Ai, pastor, eu tenho, mas eu tenho que me preparar. Então você não tem coragem. Eu tenho, mas eu tenho que fazer uma campanha. Deus está falando agora. Abraão levantou imediatamente. No manhã seguinte. É por isso que ele é chamado de pai da fé. O corte pode doer por um tempo, mas onde há corte, a promessa não morre dentro da casa. Onde há coragem, e eu não vou levar minhas promessas para a sepultura, eu vou viver cada uma delas. Tudo que Deus me prometeu vai se cumprir. Deus vai cuidar do seu Ismael. Deus vai cuidar dos seus erros. Deus vai cuidar das suas precipitações. Mas hoje você tem que tomar uma atitude de cortar isso. Cortar. Você sabe o que Deus está falando. Você sabe o que é. Você sabe. Na mesma casa não pode ter Ismael e Isaac. Você tem que deixar ir. Você tem que tirar tudo que zomba da promessa. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Então você tem que manter na casa só quem fortalece a pessoa que você quer se tornar. Quem não fortalece vai embora. Pega o pãozinho, dá a aguinha, tchau. Mas o que vai ser? Deus vai cuidar. Mas eu não vou manter dentro de casa nenhum comportamento, nenhum ambiente que apague e zombe do que Deus prometeu. Eu não vou. Talvez hoje seja uma noite para você pensar nisso. Feche os seus olhos. A despedida que salvou a promessa. A despedida pode ser um pensamento, um comportamento, um pecado, um fantasma. Mas nós temos que nos despedir. Convida o Espírito Santo para te ajudar. O diabo está dizendo: você não pode. Você tem que conciliar tudo. Você tem que cuidar de tudo. Deus está dizendo: não. Eu não aceito o que você gerou na carne zombar da minha promessa. O que você gerou na carne, despeça-se agora. Não tema as consequências, eu vou governar. O que você não pode, eu posso. Corta agora. Vai com a perna bamba, vai com a boca seca, vai com medo, vai com o coração sangrando, mas tira da casa o que ri da promessa. Tira da casa o que ri da promessa. Se eu disse que vou te usar, tira da casa o que diz que você nunca será usado. Se eu disse que vou te encher com a minha presença, tira da casa o que diz que eu nunca vou te encher. Se eu disse que te darei uma família honrada, tira da tua vida quem está desonrando você. Mas eu tenho culpa. Eu lido com a sua culpa. Manda a culpa embora. Manda a culpa embora. Manda o medo embora. Mas eu fiz coisa errada. Manda a coisa errada embora. Volta a ser quem eu te prometi. Volta a ser quem você é. Volta, 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 volta. Porque eu não revoguei a promessa. Eu não revoguei a promessa. Eu continuo dizendo: você será pai de uma grande nação. Eu continuo dizendo: de ti virá uma nação forte. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Deixa que essa presença te envolva. Fecha os teus olhos. Há uma despedida chegando. Há uma despedida vindo. Oh meu Deus do céu. Você pode começar a entender que na mesa agora tem Isaac. Tem promessa. Espírito Santo, toca neles agora. Espírito Santo, manifesta o que eu preguei neles agora. Coragem, coragem, coragem. A coragem que vem do Espírito de Deus. Eu não vou mais manter nada que zombe da promessa. Coragem. A coragem para embriagá-los com o teu poder. A coragem para dar a eles direção. A coragem para dar a eles vida. Todas as mentiras que o diabo contou caem por terra agora. A coragem, a coragem. A coragem para dizer: é do Senhor. Eu vou viver as promessas. Doa a quem doer. Eu vou viver as promessas. Deus está falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou te dando autorização. Rompa. Eu estou te dando autorização. Corta. Corta o vínculo. Vai, corta o vínculo. Eu estou te dando. Muda. Lembra do teu
chamado. Lembra do que eu te prometi quando era só eu e você e eu. Lembra, antes de tudo isso acontecer, eu disse que te usaria. Eu não mudei de ideia, eu vou te usar. Eu não mudei de ideia, eu vou te encher. Eu não mudei de ideia, eu vou te abençoar. Eu não mudei de ideia, você será uma bênção. Eu não mudei de ideia, a tua vida não acabou. Ei, por que você está caminhando por esse lado? Por que você está querendo conciliar? Não, essa vida não te pertence. Libera Ismael e vem para mim. Libera Ismael e vem para mim. Rabachandarabacandarai. O que é que tem que sair da tua vida? Não tenha medo de cortar agora. Agora, nesse momento, antes de você se levantar, tem algo que vai ser cortado agora, e não tem mais volta. Ismael nunca mais voltou a morar com Abraão, porque essa foi a vontade de Deus. Nada que zomba da promessa estará perto de mim. Deus vai falar com você agora. O Espírito Santo vai entrar na sua cabeça agora, e Ele vai te dar coragem, porque você vai ser tudo que Deus prometeu que você seria. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que acha que depois do que aconteceu você nunca mais vai se levantar. Pessoas da sua família não acreditam mais em você. Quem conhece a tua história acha que você acabou. E Deus está dizendo: eu não revoguei o que te prometi. Tira da casa, tira da vida, tira do comportamento o que ri da promessa, e eu vou cumprir o que te prometi. Eu vou cumprir. Você pode se colocar em pé nesse instante. Pai, eu te peço, venha ao nosso encontro. Eu vou para a porta da casa agora. Ah, Senhor, como é difícil. Nós construímos coisas nesse período, Pai, mas hoje eu preciso fazer uma escolha. Eu não quero ficar com o que eu gerei na carne, eu quero ficar com aquilo que o Senhor gerou na promessa. E tudo que eu gerei na carne hoje vai embora. Aleluia. Aleluia, eu só quero ficar em casa com aquilo que eu gerei na promessa. Se não for milagre eu não quero. Se não for da tua presença eu não quero. Que as despedidas comecem agora. Que as despedidas comecem agora para viver as promessas. Eu oro para que o Senhor te enche. Eu oro para que o Espírito Santo te tome. Eu oro para que o Espírito Santo te dê coragem. Eu oro para que a unção de Deus te envolva. Eu oro para que todo decreto do inferno seja rasgado agora. Deus está limpando a tua mente, Deus está limpando o teu coração. Há um peso que está saindo dos teus ombros, uma acusação que todo dia aponta o dedo na tua cara e fala: eu sei o que você fez, eu sei o que você fez, eu sei o que você fez. Não tem como viver promessa enquanto você mantém a acusação debaixo do teto. Não tem como viver promessa enquanto a acusação zomba da promessa. Abra a porta e declare: saia da minha vida acusação, saia da minha vida acusação. Eu sou alguém lavado e remido no sangue de Jesus. Oh, Espírito Santo, trabalha aqui, Espírito Santo. Faz o teu milagre aqui, meu Pai. Faz o teu milagre aqui. Levanta os que estão caídos, levanta os que estão abatidos, levanta aqueles que estão perturbados, levanta aqueles que estão sem rumo. Nós não vamos perder a promessa. Eu não vou voltar para uma terra de engano. Eu não vou voltar para uma terra de morte. Levanta-os agora, levanta-os agora. Coloca a mão no seu coração. O Senhor me mostra pessoas aqui que estão em dilemas. Você está virando alguém que não é você. Você está fazendo coisas que nunca foi você. Tem comportamentos que você sabe que não são seus. Esse comportamento é fruto de um desespero, de uma agonia, de uma pressa. E Deus está falando: enquanto você não despedir o que zomba da promessa, porque eu não posso te usar do jeito que você está. Isaac não vai prosperar se Ismael continuar rindo dele. E eu quero voltar a usar você, filha minha. Eu tenho saudade de você.
Tudo que te prometi está de pé. Teus erros não vão apagar o que te prometi. Teu Ismael não vai apagar o que te prometi, homem. Mas não dá para mantê-los debaixo do mesmo teto. Despeça-se. O Espírito Santo vai te encher. Põe a mão no coração. O Espírito Santo vai expulsar. Você vai começar sentindo uma glória dentro de você. Deus vai clarear a tua mente do que te prometeu. Deus vai trazer você de volta hoje. Vai emprestando tua boca para o Espírito Santo. Vai glorificando. A porta está abrindo. Ismael está saindo. Agar está indo. Ninguém vai rir da promessa mais. Deus vai encher tua cabeça com azeite hoje. Deus vai encher teu coração com vinho novo. O Espírito Santo está te renovando, te enchendo, te fortalecendo, abrindo caminhos. Sinta a cura chegando. A cura está chegando. É melhor ter a dor agora do que apodrecer aos poucos. Sinta a dor do impacto dessa mudança que você vai gerar a partir de agora. Mas vai parar de morrer. Declaro ministérios sendo levantados aqui. Declaro um novo tempo de unção sobre a tua vida aqui. Eu declaro o avivamento que você nunca teve voltando. O brilho de volta nos teus olhos. A alegria da salvação. Declaro que os melhores dias estão por vir. Declaro que a promessa vai se cumprir. De ti virá uma grande nação. Lá, Jarabá, cantarai. Arabá,